de natureza infernosa, indizível. Um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. Não era com Jesus essa conversa, era falando uns com os outros. Cara, que vem a ser este um pouco que ele vem falando? Que é isso que ele está dizendo? Um pouco e não me vereis mais, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Que será isso? E vou para junto do Pai. A essa altura, fica impossível você negar o bloqueio cognitivo desses irmãos, desses amigos aqui, desses queridos. É total, porque não é possível. Jesus já tinha dito, eu e o Pai somos um, eu vou para junto do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Alguns deles já tinham visto o Pai dar testemunho, ouvido, visto a nuvem luminosa, o rosto de glória de Jesus, e o Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Eles já tinham visto muita coisa, ouvido muita coisa, sabido de muita coisa. Eles já não tinham mais permissão de não saber, exceto pelo bloqueio cognitivo. Bloqueio cognitivo em relação a qualquer coisa que a gente determine que não será verdade para nós. Quando a gente dogmatiza a certeza do nosso olhar, frequentemente estribado no medo e na negação de que algo que a gente não quer nem pensar a respeito possa acontecer, gera bloqueio cognitivo. Na mesma hora, a gente não enxerga mais aquilo. Pode ser falado, dito, repetido. Eu tenho essa experiência a minha vida inteira. Mais explicação sobre o Evangelho. E eu não estou falando sobre aqueles que dizem que não creem em Cristo ou no Evangelho. Eu estou falando daqueles que dizem que creem no Evangelho. E você pega e explica com minúcias, mas alguma coisa dentro deles, em algum momento da vida, determinou uma tranca, uma trava, ou um véu, ou uma blindagem, um bloqueio. Eles têm olhos para enxergarem pedras no caminho, valas, fossos, distâncias. Podem ser bons engenheiros, bons matemáticos, bons arquitetos, bons contadores, qualquer outra coisa. Eles têm ouvidos, podem ser bons músicos, bons cantores, bons intérpretes. Eles têm coração, podem ser bons poetas, podem fazer belos discursos, podem mover multidões, mas isso ainda não é ver, nem ouvir e nem discernir. Porque quando se trata do ver, o que é essencial para o significado da vida, Jesus diz, eles têm olhos, mas não veem. Ouvir aquilo que transforma o ser, Jesus diz, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Compreender e discernir aquilo que muda o caráter e as expectativas da vida, Jesus diz, eles não têm profundidade, a expressão rasa, o shallowness do coração deles é tão da superfície que, conquanto eles têm um coração, eles não entendem. E quando se trata de discernimento espiritual, eles estão sempre embotados. É por isso que, mesmo aqui, depois de tudo, eles ainda estão dizendo, o que é isso? Um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não me vereis. Eles estão na cara da casa do sumo sacerdote, praticamente. Eventualmente a 1 quilômetro de distância de onde tudo estava sendo tramado, ou 1,5 quilômetros. Qualquer um sabia que alguma coisa iria acontecer. E quanto a eu vou para o Pai, Jesus tinha começado dizendo isto. E agora, quase no fim de tudo, eles dizem, o que é isso? Vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele quer dizer. Meu Deus, tem mania de falar por parábolas. Não. É que se nem parábolas, que em geral você encontra para crianças, como histórias, com fundo e lição moral para elas entenderem mais fácil, nem parábolas eles entendem. Quando Jesus fala com um pouco mais de abstração, de sutileza, de perspectiva designável como filosófica, abstrata, sem a concreção de pedras e pedradas, só com a arquitetura das ideias, por mais claras que elas sejam, eles não compreendem nada, como a maioria dos crentes.
Se você não for um narrador de historinhas do Velho Testamento, então Davi jogou a pedra, matou Golias. Se você vier e contar alguma coisa sutil, você perdeu a todo mundo na mesma hora. Eles perderam a sutileza. Tem alguma coisa, ou na aproximação verdadeira de Deus, ou na aproximação ilusória e ilusiva de Deus, que tanto num caso como no outro, tanto no positivo quanto no negativo, se você não se aproxima de Deus com a fé inteira e aberta, pode ser que essa aproximação com relatividade crie também em você algumas certezas que serão bloqueios na perspectiva da profundidade, do levar você mais adiante, mais fundo, na graça de Deus, porque você se satisfez antes da hora. Vem antes da hora e parou de ver. Quem diz eu sei, não aprende mais. Quem diz eu sei, não aprende mais. É o ser que está todo dia a caminho. Não é perguntando, é simplesmente se dispondo aberto a ser invadido pelo novo de Deus, que se refaz a cada dia, a cada manhã, o tempo todo, na vida da gente, esse renovar da mente, como Paulo diz. Eu me entrego, não me conformo com os padrões e valores desse aeon, do mundo, desse século, desse sistema, e aí eu abro a mente para a transformação dos meus pensamentos todos os dias na evolução até eu atingir a mente de Cristo. Mas se você tiver dogmas construídos no seu coração, você não cresce em nenhuma direção mais. O dogma é o teto baixo que paralisa toda expansão da consciência diante de Deus. O que quer dizer esse um pouco? O que ele está falando? Então, no verso 19, se diz, percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, mas até em relação a isso, eles sabiam o que não queriam saber, por isso estavam com vergonha de perguntar o que questionavam uns aos outros, mas não perguntavam a quem podia responder, porque sabiam que ele já tinha dito. Só não queriam admitir que o que tinha sido dito havia sido dito. E vem a ser isso. Jesus percebe. É percepção pura. É leitura do que não está sendo gritado, nem falado, nem transformado numa vocalização audível. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que eu disse? Um pouco e não me vereis? Outra vez um pouco e ver-me-eis? Esse é o papo, esse é o assunto, esse é o tema, essa é a questão de vocês? E ele completa, em verdade, eu vos digo que chorareis. Choro de angústias indizíveis. Eu digo a vocês que chorareis e vos lamentareis por tudo que vocês souberam sem querer saber, viram sem querer ver, entenderam sem querer compreender, tiveram sem possuir, sem acolher. Eles vão se lamentar profundamente, mas faz parte da cura, da saúde, da salvação da alma, da mente, do espírito, do ser, da consciência. E o mundo, enquanto isso, se alegrará. Aí que mundo é que se alegrará? Outra vez aparece a palavra mundo, que é uma das mais controversas do Novo Testamento, porque ela tem 3 significados no contexto do Novo Testamento. Aqui o significado é mal. Às vezes o mundo é traduzido, como eu já falei, inúmeras vezes, e tem até livro escrito a respeito disso. Mundo é traduzido como cosmos, criação. O mundo é traduzido muitas vezes como sociedade humana, que Deus amou de tal maneira que deu seu filho por ela. E o mundo é traduzido como sistema perverso de malignidade, que jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo é que é um mundo para não ser amado, para não ser seguido, para não ser acolhido como significado e valor em nós. O mundo se alegrará. E eu pergunto, que mundo? Sabendo dessas distinções. O Império Romano nem ficou sabendo. Não deu nem tempo da notícia chegar lá. As notícias demoravam muito mais para chegar. Em pouco tempo assim, entre um dia e outro, o julgamento que Pilatos fez e a execução no dia seguinte,
ou na mesma hora, levando para a cruz, não dava para informar ninguém. Era o quê? O povo todo de Israel? Não. Milhares de pessoas na Galiléia que não estavam sabendo o que estava acontecendo na Judéia, em Jerusalém. Era o quê? O Egito? Não, não era o mundo. O mundo que sabia não eram nem os habitantes de Jerusalém que foram informados pelo alvoroço criado pelo mundo. O mundo aqui é a liderança religiosa do templo, são os subsacerdotes, são os pastores do povo, são os líderes espirituais, políticos vinculados a esse poder religioso que lhes dava validação. Esse é o mundo, no seu estado qualitativamente mais apocalipse, do casamento entre a besta política e a besta do falso profeta, da religião. É o mundo. Esses dois fatores em convergência caracterizam o mundo mais do que tudo e todas as coisas. É dessa convergência que vem o dinheiro, que vem o poder, que vem a fama, que vem os autoritarismos, que vem o mundo. O mundo se alegrará, e não era a humanidade se alegrará, é o mundo perverso, diabólico, que tinha a sua capital e o seu trono. Capital em Jerusalém e o trono na casa do sumo sacerdote Caifás. Eles sim é que estavam se alegrando. Mas vós ficareis tristes. A religião alegre, porque está liquidando o evangelho, matando o evangelho. E vocês tristes, porque conheceram Cristo, conheceram o evangelho, e não se engajaram, e não se entregaram até o fim. Como tudo foi entregue a vocês até as últimas consequências. Vós ficareis por isso tristes, mas a vossa tristeza, dentro de pouco tempo, nesse pouco tempo vocês vão passar pelo inferno. Mas aqui no espaço-tempo não será uma duração imensa, será só de uma qualidade existencial eterna de agonia. Mas vocês me verão depois outra vez. Então eu digo, e ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí eles ficaram olhando, alegria. Depois desse pouco tempo de tristeza, vem alegria. Mas é interessante perguntar ou discutir sobre a tristeza, eles discutem, mas a pergunta sobre a alegria quase ninguém faz. A gente assume que é um direito nosso ficar alegre o tempo todo. Não, é uma surpresa divina nos alegrar. O que seria natural para nós era só tristeza e choro. Se a gente tivesse consciência, a gente não vive mais triste nem com mais choro, porque a nossa consciência é rasa. Mas se a gente enxergasse o que está acontecendo à nossa volta, a gente choraria e se lamentaria o tempo todo. Mas virá, então, a conversão da tristeza em alegria. Aí ele introduz no verso 21 uma alegoria, uma figura de natureza metafórica, um exemplo com lição. A mulher, quando está para dar à luz, vai chegando aquela hora, tem dor, tristeza, angústia, desconforto. Você já viu uma mulher dando à luz, ou quem sabe você é uma mulher que já deu à luz? E a grande maioria das mulheres, com exceção de umas poucas, é que conseguem parir sem dor. Ou sem tanta dor, ou sem tanta demora. Eu conheço mulheres que parem com tanta rapidez que às vezes o médico não consegue nem chegar. Porque é rápido, flup. Mas é uma raridade, a grande maioria passa horas, às vezes até dias. Porque é chegada a hora. E essa é uma hora de angústia, de tristeza, de medo para muitas mulheres. Porque sabem que chegou a hora. Dentro de pouco tempo elas ficarão livres de um peso enorme, de cuidados interiores enormes, serão transferidos para o lado de fora. Mas aquele peso vai sair. E a normalidade de carregar o próprio corpo vai voltar. E essa dor dura enquanto o nascimento não acontece. Mas depois de nascido o menino, ou a menina, ou a pessoa,
já não se lembra da aflição, se referindo à mãe, que assim na mesma hora a dor, a aflição, o martírio, o suplício, a agonia, o desespero, a sensação de que aquilo não ia sair, que a gente ia morrer juntos, como muitas mulheres sentem e experimentam. Jesus usa esse exemplo feminino magnificamente poderoso e de uma pertinência universal que qualquer um entende, até homem entende, quando é minimamente sensível. Mas depois de nascido o menino já não se lembra mais da aflição. Talvez depois de muito tempo a mulher diga, não, quando eu tive o fulano deu um trabalho, mas ela nem se detém muito na descrição. Eu já vi filhos que para nascer deram um trabalho enorme, a mãe quase morreu junto. Mas depois que a criança nasceu, se você fosse puxar esse assunto, você não ia ouvir nada da mãe. A mãe só queria celebrar o que em meio a tanta dor ela tinha trazido à vida. Conforme Jesus diz, já nem se lembra mais da aflição pelo prazer. Porque aí vem todo tipo de ocitocina e dopamina e hormônios do bem-estar. Tem um derrame de graça hormonal, de felicidade, de leite pingando, de vida sobrando e de imaginação grávida, de esperança para o futuro, de orações novas sendo feitas, porque tem o prazer de terem trazido ao mundo um ser humano. Assim também agora. Aí ele chama essa ilustração metafórica para o dia daquele dia, o dia de hoje. Assim também agora, hoje já, vós tendes tristeza, eu estou vendo na cara de vocês. Vocês compreendem sem querer entender, mas o coração de vocês já sabe o que vocês não querem admitir. Por isso vocês já estão com tristeza. Mas agora, mais outra vez, eu vos verei. Estão me vendo agora? Não é a última vez. Haverá um interregno, mas eu voltarei. Assim como eu voltarei para o mundo inteiro e todo olho me verá, eu voltarei para vocês. E vocês me verão. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, a alegria da ressurreição, a alegria da vida eterna, a alegria da vitória sobre a morte, que vocês vão constatar. A alegria da relativização absoluta daquilo que é um absoluto que mata todo mundo e que nele, em Cristo, foi relativizado para sempre. O ferrão da morte foi arrancado de dentro das entranhas para fora e a morte iria ser transformada apenas em porta dimensional na consciência de todo aquele que cresce. Isso daria uma alegria indizível. A fobia da morte desapareceria. Eles ficariam agora tangidos e tocados pela atração da vida eterna, sabendo que já eram habitados por ela e que nada mais interromperia a comunhão do Cristo vivo neles com a eternidade. Por isso é que Jesus diz, quando isso acontecer, essa alegria que virá, ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar, ninguém. Quando a alegria é essa, quando o que mantém você no Evangelho é a alegria da ressurreição, da vida eterna, você pode ficar triste. Meu Deus, a primeira vez que eu sepultei um filhinho, eu era ainda um pai bem novinho, com 22 anos de idade. E ele era pequenininho, botei num caixãozinho um pouquinho maior, desse tamanho. Tive que registrá-lo. Depois fomos eu, meu pai, e eu creio que uma das minhas irmãs, talvez também a minha mãe, fomos até ao cemitério, só nós. À noite eu tinha chorado sozinho, imaginando aquela criança tão linda, e a sepultei. E foi a primeira vez que eu tive algo tão próximo de mim que foi. Depois disso eu tive milhões de experiências com gente que eu amava muito. Até que chegou a vez do meu filho Lucas, de 22 anos. E, meu Deus, a tristeza que eu tive foi incomparável. Incomparável, praticamente indizível. Eu fiquei escrevendo lá no meu blog, está tudo lá.
Se você entrar aí naquela lupa do caifá.com.br e escrever Luke ou Lucas com K, você vai encontrar dezenas de textos meus que eu escrevi logo depois da morte dele, da passagem dele para a eternidade. Tristeza. Mas, paradoxalmente, tinha uma alegria estranha dentro de mim. Estranha. Dor indizível de um lado e um gozo de eternidade do outro. Que não dava para explicar para ninguém. Lágrimas e lágrimas de dor. E, ao mesmo tempo, uma consolação profunda da eternidade dentro de mim, que não permitia que eu me tornasse infeliz em momento algum daquele sofrimento. Eu sofri, meu filho, com todas as entranhas do meu ser, sem nenhuma infelicidade. Tive tristeza sem infelicidade. Tive dor sem nenhuma mágoa, pergunta, questão ou porquê. Muitos vieram me consolar e eu já estava mais do que absolutamente consolado no meu coração, porque eu sabia que eu não tinha perdido nada. Eu só tinha um filho que tinha se adiantado no processo. Mas em relação ao Paulo, eu também estava indo, em pouco tempo, ao encontro dele. Agora, faz 21 anos, e foi pouco tempo, porque o que a gente vive aqui é sempre pouco em tempo. Eu vou para ele, onde eu não o curtirei em nenhum espaço-tempo, mas no gozo do ser eterno, e da glória eterna, e da consciência expandida conforme a de Cristo, eternamente. Ninguém poderá tirar essa alegria quando ela se instala, nem as piores dores vão arrancar isso de vocês. Naquele dia, nada me perguntareis. Essa é outra coisa extraordinária. Quando você passa pela cruz, passa pela ressurreição e vê a vitória sobre a morte, o Cristo ressuscitado, acabam as perguntas. Acabam as perguntas. Eles ficaram mais 40 dias e 40 noites com Jesus sem fazer perguntas. Eles que antes eram só perguntas e discussões e perguntas, agora, depois que eles tinham visto a cruz, ainda que de longe, e agora, a ressurreição, a vitória sobre a morte, sobre o espaço-tempo, sobre as paredes, sobre as distâncias, sobre as separações. O mar já não existe. Ele está, ele vai, ele volta, ele entra, ele senta, ele assa, ele serve, ele é o garçom do encontro, ele conversa, ele vai falando e eles não têm perguntas a fazer, está tudo respondido. Depois que você fica cara a cara com a ressurreição, as perguntas desaparecem. Isso é filosoficamente chocante. Quando eu converso com alguns amigos filósofos e eu digo isso, eles não riem na minha cara pelo grande respeito que me têm, mas eu sinto que eles dizem, meu Deus, esse cara deve ter entrado num estado de sublimação iluminada, da qual ele não quer voltar. Mas eu sei que os meus pés estão mais no chão do que os deles. Eu só não tenho mais pergunta nenhuma. A ressurreição explodiu na minha cara. Todas as respostas me foram dadas. Quando a morte é respondida, as questões morrem. Quando a morte é respondida pela ressurreição, as questões morrem para o resto da existência. É o que ensina Jesus. Viu, Clarinho? Pois bem, até agora, nada tem despedido em meu nome. Mas naquele dia, nada me perguntareis. Vocês vão ficar sem necessidade de pergunta, vai estar tudo claro para vocês. Vocês vão acordar desse sonambulismo, vocês estão vivendo ainda na Twilight Zone. Vocês vivem num crepúsculo entre o dia e a noite. Tem horas que vocês estão enxergando melhor, tem horas que não. Vocês botam a cabeça quase para fora da caverna de Platão, depois entram e veem só sombras outra vez. A maioria dos crentes que eu conheço vivem ainda dentro da caverna de Platão, olhando para as sombras do Velho Testamento, apavorados, sem saber o que acontece no verdadeiro mundo de Deus, que é o mundo do Evangelho em Cristo. Porque não puseram a cara para fora na luz. Mas quando isso acontece,
e a gente é esfregado na ressurreição e sente o cheiro da vida do ressuscitado, as perguntas desaparecem. Em verdade vos digo, para completar, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Vocês vão ter uma comunhão. Isso é praticamente uma covardia o que eu estou dando a vocês. Só não será porque vocês não vão entender isso como abuso de sobrenaturalidade, mas apenas como comunhão de afinidade e não abuso de sobrenaturalidade. Por isso vocês vão pedir em meu nome apenas aquilo que em meu nome vocês sabem que pode ser pedido, porque tem a ver comigo, com o meu caráter, com as minhas pautas, com o meu ensino, com a minha mente, com a minha consciência transferida gradativamente para vocês. Sim, nada me perguntareis, como também naquele dia, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Até agora, 3 anos e 6 meses depois, vocês nunca oraram mesmo até hoje. Com consciência de que eu rasguei o véu, as mortalhas, as separações. O Pai ainda é distante de vocês, vocês acreditam nele só por causa da proximidade de mim. E como eu digo que eu e ele são um e vocês estão historicamente ao meu lado me vendo, dá uma sensação de acalmamento, mas vocês ainda não introjetaram, não internalizaram Deus em vocês, para vocês mesmos. Nem orar com consciência vocês oraram até o dia de hoje. Eu conheço gente que ficou 70 anos dentro da igreja e nunca orou com consciência. Só termina a oração em nome de Jesus como magia, mas nunca com aquela certeza de comunhão. Sem dúvida. Sabendo que eu não sei, mas ele sabe. E se eu sei que ele sabe, eu sei no saber dele. Basta que eu confie que ele saiba por mim. Isso pacifica o meu coração. E eu não tenho perguntas. Até agora, nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis. Outra vez o desejo dele é para que a vossa alegria seja completa. O desejo dele é instalar, é instaurar, é instilar, é introjetar em nós uma alegria inarrancável, uma alegria ultraconjuntural, ultracircunstancial, transhistórica, que diga e que faça você poder dizer, como Paulo sem hipocrisia falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, de um extremo ao outro dos polos da existência, aprendi a viver. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja plena, inarrancável, e para que vocês atravessem todas as calamidades de qualquer que seja a natureza de aflição ou de existência. Senhor Jesus, eu quero pedir que tu derrames essa luz, porque senão ninguém entende, ninguém pensa mais, ninguém para mais, ninguém compreende mais. Por favor, que o Espírito da Verdade vença essa numbness, essa dormência e esse bloqueio cognitivo em nossas mentes e corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.